No estudo bíblico de hoje eu quero falar sobre a criação do ser humano e a grandeza dessa criação. Como que Deus o criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Essa é uma das verdades mais profundas que podemos observar no texto bíblico. É sobre a revelação ou sobre a relação de Deus com os homens e como que Deus revela como foi a criação do homem. Quando entendemos a importância dessa verdade, o poder que há na nossa criação, na forma como fomos criados por Deus e o valor que ele atribui a nós, entendemos também que, diante de uma verdade como essa, não vamos, obviamente, ficar com aquele senso, né, com aquela crise de identidade que percebemos em muitos contextos por não entendermos o que a Bíblia ensina ao nosso respeito, o que a Bíblia fala sobre o homem. Vamos trazer aqui, obviamente, com bastante equilíbrio, mas quero apresentar aqui como que Deus criou o ser humano. Essa é uma das verdades mais profundas no texto bíblico. Falar sobre como foi a nossa criação. Quando olhamos lá para Gênesis no capítulo 1, no capítulo 2, né, vemos a criação de todas as coisas. No capítulo 1 e no capítulo 2, vemos o princípio de todas as coisas. O princípio de tudo aquilo que foi criado por Deus, porque o único que não tem um princípio é Deus. Mas vemos que Deus está criando todas as coisas ali, ele é o autor de tudo. E o capítulo 2 lança mais luz ao que havia sido dito no capítulo 1. Ou seja, não são duas criações, somente vemos no capítulo 2 lançando mais luz ao que havia sido dito no capítulo 1. Do verso 3, na verdade no verso 1 vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois no verso 2 o texto diz que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, havia trevas sobre a face do abismo. E o que vemos lá é que nesse cenário, no verso 3, Deus disse algo, né? O texto diz que Deus disse, haja luz e houve luz. A partir do verso 3 até o verso 31, Deus está criando ali. No capítulo 1, Deus está criando. Porém, quando olhamos do verso 3 até o verso 25, percebemos que tudo que Deus está criando por meio da sua palavra. Temos vários textos que comprovam isso, não só o contexto de Gênesis no capítulo 1, por exemplo, como quando vemos, na verdade, João capítulo 1, a partir do verso 1, vemos João mencionando, né? Que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é o próprio Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos que o universo, não só as gerações de homens que viveram por meio da fé, viveram pela fé, mas o universo como um todo foi criado, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio à existência por meio das coisas que não aparecem. Salmo 33, vemos a mesma verdade. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O céu, tudo que foi criado, foi feito por meio da sua palavra. É o que disse o salmista. Então, tudo está sendo criado por meio da sua palavra. As aves, né, os répteis, todos os animais marinhos, as ervas, todo tipo de árvore, todo tipo de fruto, veio à existência por meio da primeira semente que foi liberada, que é a palavra. Porque toda árvore, todo fruto, precisa de uma semente para anteceder aquela árvore. E a primeira semente que foi liberada foi a palavra de Deus. Essa foi a primeira semente liberada. Então Deus liberou a sua palavra. E para a terra, ele ordenou a criação dos animais, né? Quando foi criar os peixes, ele falou com a água. Quando foi criar os répteis para a terra, e tudo deveria se reproduzir segundo a sua própria espécie. Só que o que é interessante aqui do verso, como mencionei, do verso 3 ao verso 25, além de Deus estar criando tudo por meio da sua palavra, e tudo deve ser reproduzido segundo a sua própria espécie, quando chega no verso 26, o texto menciona, é o ápice aqui do nosso ensino, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí verso 27 vai dizer, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Verso 28, e os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Então vemos no texto bíblico que, a partir do verso 26, Deus está criando o ser humano. E é interessante, né, que nos versos anteriores
Tudo está reproduzindo segundo a sua própria espécie. Mas quando chega no homem, a imagem de Deus não é diferente. A visão de Deus quanto à criação do homem não é diferente. Na verdade, nos versos, né, que antecederam a criação do homem, vemos que ali Deus está tratando como um pano de fundo para entendermos como seria a criação do homem. Os répteis se reproduzem segundo a sua própria espécie. Os peixes segundo a sua própria espécie. As ervas segundo a sua própria espécie. O fruto da próxima árvore daria sementes, né, que é da mesma espécie daquela primeira árvore. Ou seja, tudo se reproduzindo segundo a sua própria espécie, tendo o mesmo DNA, a mesma identidade. Quando Deus vai criar o homem, o pensamento não é diferente. Já que tudo foi criado segundo a sua própria espécie, quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, já que tudo foi criado segundo a sua própria espécie, o homem foi criado segundo a própria espécie do próprio Deus. O homem, como diz alguns estudiosos, é uma duplicata do próprio Deus. É uma extensão do próprio Deus. Com isso, não estamos dizendo que o homem foi criado para ser Deus. O que estamos ensinando é que o ser humano é o único que foi criado nessa categoria de ser criado à imagem e semelhança de Deus. É o único. E obviamente que essa imagem e semelhança se dá na dimensão espiritual do ser humano, porque Deus é espírito. Então, uma vez que Deus é espírito, como diz João 4, verso 24, né? Verso 23, verso 24 vai tratar sobre isso. Uma vez que Deus é espírito, fomos criados à imagem e semelhança de Deus no espírito. João 3, verso 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então, se nascemos de Deus, obrigatoriamente somos criados à imagem e semelhança de Deus nesse ser espiritual. Então, entre os seres espirituais, anjos, sejam os anjos que fazem parte do reino de Deus ou os anjos caídos, todos esses seres, né, são seres espirituais, celestiais, mas nenhum deles é criado nessa categoria de ser feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano ele foi criado como essa extensão do próprio Deus. Por isso que Deus o coloca em um corpo físico e o ser humano deveria manifestar Deus nesse mundo, nessa terra. Adão ele foi criado como cabeça dessa criação. E quando olhamos para essa expressão, né, imagem e semelhança de Deus, é o que vemos. O homem foi criado como se fosse um xerox do próprio Deus, como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, com algumas características que vêm do próprio Deus. O homem não é onisciente, não é onipresente, o homem não é onipotente, o homem não tem a eternidade em seu sentido pleno. Ou seja, como assim seu sentido pleno? Somos seres eternos porque tivemos um princípio e, obviamente, nunca iremos, né, deixar de existir. Por toda a eternidade iremos existir. Mas a eternidade de Deus, ela não tem um princípio de dias nem fim de existência. Então, em seu sentido pleno, somente Deus. Então, o ser humano não compactua, né, não tem em si alguns atributos que são exclusivos da divindade. Mas, ainda assim, Deus colocou no homem certas características. Deus colocou o seu amor no homem, Deus colocou a sua bondade no homem, né, em seu estado original. Deus colocou santidade no homem, o chamou para ser justo, santo, puro. Deus, porque o homem foi criado em imagem e semelhança dele nesse aspecto espiritual, o homem tem a capacidade de buscar a Deus, de se relacionar com Deus. Nenhum ser que foi criado, nenhum animal, né, nenhum peixe, nenhum entre os répteis, nenhum deles tem essa capacidade de se relacionar com Deus a partir do Espírito. Somente o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus nessa dimensão. Então, estamos em uma categoria superior, né? O ser humano ele foi criado, né, justamente nessa categoria. Vemos que o próprio salmista mencionou isso. Em Salmo capítulo 8, verso 4, está escrito: que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Então vemos aqui que o homem ele foi coroado de glória e honra. Ele foi feito, no entanto, um pouco menor do que Deus. Então fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
E há um valor, né, atribuído por Deus ao ser humano. Vemos isso em diversos contextos bíblicos. Deixa eu apresentar um texto aqui que isso vai ficar ainda mais claro, né? Por exemplo, lá em Tiago capítulo 3, verso 8, está escrito: A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tiago aqui está mencionando como que é contraditório, né? Bendizermos a Deus e amaldiçoarmos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Tiago está mencionando que não é conveniente que essas coisas sejam assim. Da nossa boca não pode sair bênção e maldição. Da mesma boca ou da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Então devemos entender que, quando ele diz aqui que bendizemos a Deus, né, e muitos amaldiçoam os homens feitos à imagem e semelhança de Deus, ele está mostrando que como que diante de Deus isso é contraditório. Contraditório. Como diz 1 João capítulo 4, como uma pessoa pode dizer que ama a Deus e não amar, ou odiar, não amar aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus? Como que eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo e não amar um irmão a quem eu vejo? Porque uma das formas que Deus escolheu ser amado é no próximo, quando você ama outra pessoa, quando você ama aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então vemos que Deus dá valor à criação do ser humano. Vemos que Deus dá valor àquele que foi feito à imagem e semelhança dele. Então você foi criado como uma extensão do próprio Deus nessa terra. Você foi criado para manifestar Deus nesse mundo. Você foi criado em santidade e justiça, e isso é restaurado em Cristo Jesus, porque o homem perdeu depois do pecado, mas em Cristo isso é restaurado. Lá no capítulo 1, tudo é criado que macho, tudo é terreno. Deus está criando por meio da sua palavra. Mas quando vemos Deus criando o homem não é criado aqui na terra. O homem é criado dentro do próprio Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano é um ser celestial. É por isso que Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, né, do verso 20 ao verso 21 ali, ele menciona que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Por mais que fomos criados e colocados por Deus para estar nesse mundo, governar o mundo, governar essa terra, por mais que isso seja uma realidade, a nossa origem é celestial. Fomos criados dentro do próprio Deus. Por isso que em Gênesis 2, verso 7, o texto ensina que Deus, ao formar o homem do pó da terra, uma referência ao seu corpo, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Quando sopramos, o nosso ar vem de dentro. Então isso nos mostra que o ser humano saiu de dentro do próprio Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu ao homem o domínio sobre toda a terra. Claro que existe um ponto de equilíbrio, né? Porque alguns poderiam ficar meio que soberbos, né? Muitos poderiam se gloriar. Mas em 1 Coríntios 1, verso 30 e 31, vemos que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então tudo que somos, só somos por causa do Senhor. Como disse Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 5, ele mencionou que não que sejamos capazes de pensar alguma coisa de nós mesmos, né, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então vemos que o que somos, só somos por causa do nosso Senhor Jesus. O que somos, só somos por causa dele. É uma obra dele. De fato, para finalizarmos o nosso conteúdo aqui, vemos o que está escrito lá em Colossenses capítulo 1, no verso 15 até o verso 19. Uma referência a Cristo vai dizer aqui: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é pré-existente, ele é o responsável pela criação, ele é eterno. Então, tudo foi criado por causa de Cristo e para ele, né? Nele tudo subsiste, ele é o cabeça de todo o corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a sua plenitude. Então vemos que
Cristo, tudo que somos, só somos por causa dele. Então, obviamente que há um equilíbrio. Sem ele, não somos nada. Mas somos tudo em Cristo Jesus, porque ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Deus dá valor ao ser humano que foi criado à imagem e semelhança dele. Afinal de contas, foi ao homem que foi dado o domínio sobre toda a terra. Claro que o homem perdeu esse domínio depois do pecado, mas vemos a restauração desse domínio em Cristo Jesus e o que nos espera no milênio, depois do arrebatamento, depois de estarmos com o Senhor e voltarmos para reinarmos com Ele. O que nos espera é um reino. O que nos espera também é o reino em seu aspecto eterno. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos o próprio sopro de Deus, uma extensão do próprio Deus nessa terra. Você pode dizer a respeito de si mesmo: eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Eu sou a extensão do próprio Deus aqui na terra. Eu sou o sopro divino nessa terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse ser criado à imagem e semelhança de Deus veio de dentro do próprio Deus para manifestá-lo nessa terra. Então, há uma grandeza na criação do homem. Ele foi coroado de glória e honra. Foi feito um pouco menor do que Deus, como diz o texto bíblico. Então, se você foi abençoado com essa mensagem, deixe o seu comentário. Se houver alguma dúvida, deixe aí também, porque eu vou te responder e enviar essa mensagem para outras pessoas. Grande abraço, até o próximo ensino.